Muito bem, estamos aqui em mais um programa Na Missão, um programa do canal App TV e que está com essa série especial em parceria produzida para o CBM, Congresso Brasileiro de Missões. É uma parceria da editora Ultimato com a MTB, organizadora do CBM. E nós estamos aqui hoje recebendo uma figura ilustre, uma figura importante no meio missionário, que é o pastor Carlos Del Pino, que tem um trabalho muito impressionante, um trabalho muito amplo na Europa. Ele coordena toda a parte missionária de pastores, assistencial aos pastores, aos missionários na Europa. Ele nasceu em BH, ele trabalhou no SEM, no início de sua carreira também, e diversos outros empreendimentos aí na área missionária pelo Brasil e pelo mundo. E ele tem um trabalho hoje muito importante, ele é o coordenador europeu da APMT com relação à sistêmica pastoral. Pastor Carlos Del Pino, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Na Missão. E eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouquinho o que é o seu trabalho, o que é essa sistêmica pastoral no qual o senhor tem a sua atividade hoje lá na Espanha. É um prazer estar com vocês e agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho também desse ministério, desse trabalho. Bom, ali na Espanha nós temos um trabalho que tem duas vertentes. A primeira vertente é uma vertente local, uma dimensão local, que tem a ver com o estabelecimento de igrejas presbiterianas no nosso caso, na região metropolitana de Madrid. Então hoje nós temos igrejas no centro de Madrid, na região sul e na região noroeste onde eu estou, numa cidade chamada Torrelodones. E nós vamos falar sobre ela. Vamos falar. Em breve nós vamos ter um capítulo especial sobre ela, mas vamos lá. Então é um trabalho de plantação de igreja, um trabalho missionário clássico, digamos assim, que envolve também outros missionários e outros pastores. Uma outra dimensão é a dimensão mais ampla, que é continental, onde a gente se dedica a coordenar uma base de apoio pastoral da APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, para todos os missionários e projetos missionários que nós temos no continente europeu. Então, essa base funciona basicamente lá em casa, não tem um prédio, é lá em casa, e dali a gente atende os missionários nas suas necessidades pastorais. Isso exige muitas visitas, muitas viagens, porque eles estão espalhados em todo o continente, né? De Lisboa para frente em todo o continente europeu. A gente visita, atende, conversa, aconselha, procura entender a dinâmica do trabalho que eles estão realizando. Outro aspecto dessa base é o aspecto de coordenação do ministério, de cada projeto que está sendo realizado, né? Então, a gente tem que ajudar na avaliação, na ampliação dos projetos e na busca de oportunidade de abertura de novos campos, tanto onde já temos trabalho, como também em outros países ou em outras regiões dos países onde nós estamos. Junto a isso, o trabalho da base tem a ver com o estabelecimento de contatos, porque se queremos ampliar os projetos, abrir novas igrejas e entrar em novos países com a pregação do Evangelho, acaba que nós dependemos de estabelecer contatos com igrejas europeias já estabelecidas há muito tempo, estabelecer vínculos e acordos de cooperação missionária com essas igrejas, né? É um trabalho bastante amplo e bastante de interlocução também, né? Bastante negociação, é uma questão que envolve não só uma igreja local como a sua, onde o senhor tem a sua participação lá em Torrelodones, mas também é um trabalho amplo e que não depende somente da sua pessoa ou de um grupo pequeno, envolve muita gente, né? Países diferentes, inclusive. Envolve países diferentes, denominações inteiras que precisam de ajuda e que
estabelecem com a gente esses vínculos de cooperação missionária, né? Então, por exemplo, hoje nós temos vínculos com igrejas em Portugal. Mas quando a gente fala uma denominação em Portugal, nós estamos falando de uma denominação de 5 igrejas no país, né? Na Inglaterra, com 2 denominações diferentes, cada uma aí com 17 a 20 igrejas no país. Na França também temos esse tipo de vínculo, com uma união de igrejas francesas. Todas são protestantes, evangélicas, reformadas. Mas é uma união de igrejas. É uma união de 53 igrejas. E para você ter uma ideia, essa denominação nos pede 30 pastores. Ou seja, a conta é muito fácil. 53 igrejas precisam de 30 pastores. O resultado é uma necessidade tremenda, né? Não é só um resultado numérico. O resultado é que eles estão há muito tempo com essa defasagem. Tem igrejas locais dessa denominação que estão há mais de 20 anos sem assistência pastoral. E nós temos ouvido tantas coisas distorcidas e até impressionantes a respeito disso na Europa. O evangelho, como ele tem se resfriado, como ele se resfriou ao longo dos anos, e até histórias escabrosas que eu tenho ouvido a respeito de algumas igrejas onde o próprio pastor não é convertido, é um pastor profissional, é um pastor que simplesmente estuda aquilo para ter um business, para ter um negócio, um emprego, ou uma função e um salário, uma profissão e ganhar dinheiro com aquilo. Mas nós temos ouvido histórias de pastores, eu acho que os nossos telespectadores já as ouviram, mas pastores que têm em seu rol de membros pessoas ali orando firmemente, ou até mesmo a própria igreja inteira, pela conversão do seu próprio pastor. Isso nos parece ridículo, né? Mas uma denominação, ou assim, que seja chamada assim, seja lá uma reunião de igreja, mas com 50 igrejas, precisando de 30 pastores, realmente elucida muito dessa situação, né? Essa dificuldade deles em ter pessoas realmente comprometidas, pastores formados com a palavra de Deus e até mesmo convertidos, não é, pastor? Mas eu posso explicar isso um pouquinho, isso é muito interessante. Nós temos um minuto aí. Essas igrejas que você mencionou, que tem pastores que não são convertidos, são as antigas igrejas europeias. São igrejas estatais, são igrejas que vieram do período do século XVI, XVII, então já tem bastante tempo, e são, como eu disse, são igrejas estatais e que recebem subsídios financeiros dos governos. Isso na Europa toda? Em vários países. Na Europa protestante. Isso é um costume lá? As antigas igrejas, sim. Né? Como os luteranos da Alemanha, os luteranos dos países nórdicos, reformados da Holanda, anglicanos da Inglaterra. Sim. Né? E também as igrejas católicas, né? A Igreja Católica da Espanha recebe muito subsídio do governo espanhol, que é um governo leigo, né? Mas isso é outra história, isso é para um outro dia. Ok. Mas são igrejas que, por terem vínculos oficiais com o Estado e porque recebem dinheiro do Estado, têm que seguir as pautas do Estado. Então, o Estado determina o conteúdo, entre aspas, o conteúdo da pregação dos domingos. E para se pregar o que o Estado quer que seja ensinado, não precisa de um pastor convertido. Entendeu? Então, os programas de treinamento teológico... Então, existe até uma rejeição por parte de pastores sérios convertidos em ensinar aquilo que o Estado quer? Existe uma diferença de conteúdo entre a Bíblia fato e a Bíblia que o Estado quer? Exatamente. Então, existe sim. Esses pastores que se negam a seguir as pautas do governo, a partir da década de 70, alguns antes, mas no geral na década de 70, se reuniram e saíram dessas denominações que nós chamamos de liberais, porque adotaram os liberalismos dos governos, né? Correto. Saíram e formaram denominações fiéis às Escrituras Sagradas, mas são pequenas. Não recebem dinheiro do governo. Então, a maioria desses pastores tem uma atividade profissional
secular durante a semana para manter suas famílias. E esta é a nova igreja que Essa é a igreja que nós tentamos apoiar. Ok, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Nós temos aí um minutinho e nós voltamos já já com o pastor Carlos, ok? Cada uma dessas crianças traz sonhos e necessidades muito parecidas com as nossas. A diferença é que muitas não têm as oportunidades que você e eu temos de realizá-las. O Projeto Calçada busca levar vida a crianças, adolescentes, jovens e adultos sem esperança. Ajude-os a conquistarem seus sonhos e ter suas necessidades supridas. Projeto Calçada, trazendo esperança às crianças em risco ao redor do mundo. Muito bem, estamos aqui no segundo bloco do programa Na Missão Especial no CBM, patrocínio e parceria com a editora Ultimato e a MTB. Pastor Carlos Delpina mora na Espanha, tem um trabalho importante com os missionários e pastores brasileiros lá na Europa toda, mais intensamente no mundo presbiteriano, mas que atende também a tantos outros irmãos que estão lá também cumprindo o ID de Jesus. Pastor, estávamos conversando sobre essa nova igreja, essa igreja formada a partir dos dissidentes do que o Estado quer que se pregue. Então, esses dissidentes formaram essa nova igreja na Europa, que é a que está precisando tanto de ajuda e que é a que o senhor está ajudando. Me fale um pouquinho dessa nova igreja, das necessidades dessa igreja e também, particularmente, do seu trabalho na igreja de Torrelodones. Falei certo? Falou ok. certo. Que faz parte dessa nova leva de igrejas, né? Por favor, me conte um pouquinho sobre isso. As necessidades das novas igrejas são muitas, né? Como eu estava dizendo antes, saíram das antigas, grandes, tradicionais igrejas protestantes por discordarem do liberalismo teológico, né? Perda de identidade evangélica e infidelidade às escrituras sagradas. Começaram a se formar grupos pequenos, grupos às vezes de 5, 10, 20, e essa da França seria talvez um dos maiores grupos com 53 igrejas, né? A grande necessidade deles é de revitalização. Eles precisam de obreiros experimentados, bem treinados, devidamente enviados pelas agências para levantar essas igrejas. Muitas estão sem assistência pastoral, então precisam ser revitalizadas internamente. Mas uma revitalização que não visa só o intra, não visa só o interno, né? Mas que comece dando uma nova dinâmica de vida espiritual, de discipulado para aqueles irmãos, tendo em vista olhar para fora. A plantação de novas igrejas, a abertura de novas congregações nesses países onde eles estão, né? E é isso que eles nos pedem. Mandem obreiro, é o pedido deles. Apesar de nós ouvirmos muito falar que o Brasil é o celeiro de missionários, o grande celeiro de missionários para o mundo, e acharmos que somos muito bons em muita coisa, não nos parece que tem sido a realidade dos missionários brasileiros na Europa, como um todo, generalizando. Agora aqui eu não estou falando especificamente em quem faz trabalho bom ou ruim, mas generalizando. A sua visão vai de encontro a essa afirmação? Parece que os brasileiros não têm feito o que deveriam fazer corretamente na Europa. Está correto isso? Qual é o seu comentário a respeito disso? O que é que nós podíamos fazer de melhor? Onde é que nós estamos errando e o que nós precisávamos melhorar nisso? Essa é uma pergunta bem complexa. De fato, o Brasil é um dos celeiros de missionários do mundo, não é o único. Às vezes a gente acha que nós somos os únicos, mas não. Tem saído muitos obreiros do Brasil, muitos missionários, de várias denominações, através de várias agências, para muitos lugares do mundo. A Europa não tem sido um dos lugares mais privilegiados, ou seja, não tem recebido tantos obreiros
como seria necessário, né? Eu acho que nós temos espaço na Europa para dobrar ou triplicar o número de missionários, se possível em um ano. Tem espaço para todo mundo. E a qualidade desses missionários? Então, o que é que nós devemos fazer lá na Europa? Aí que está a chave o que nós devemos fazer de correto e o que nós estamos fazendo? Estamos corretos ou existe muita coisa a existe ser muita coisa para entendida? melhorar. Existe muita coisa para melhorar. Temos feito muita coisa bonita lá, como brasileiros. Mas precisamos melhorar em muito. Coisas simples, como, por exemplo, enviar as pessoas com um bom treinamento antes de sair do Brasil. Fazer o seu curso de teologia, seu preparo missionário. Não ter pressa para ser enviado. Tem ido muito aventureiro ou gente que não conhece o que está sendo feito, tem ido o que muita deveria gente ser que não feito. conhece o contexto europeu, que chega lá pensando que se eu reproduzir o que eu faço no Brasil, lá vai funcionar. E não funciona, são contextos diferentes. Tem muita gente que não conhece esse contexto. Tem muita gente sem sustento financeiro para manter suas famílias. E chegam lá e não sabem o que fazer, não sabem onde morar. Aventura total. Aventura total. Eu acho que, como igreja no Brasil e como agências missionárias, nós precisamos insistir em processos de preparação. Existem esses processos, mas precisamos insistir em que as pessoas façam e façam bem. Então estamos entendendo que não existe aqui apenas a responsabilidade pessoal de cada um que se propõe aí, que ouve o chamado de Deus e fala, eu vou, mas não está se preparando para isso. Mas também existe a responsabilidade dos tutores aqui, que deveriam estar filtrando e segurando para que não deixe que a gente vá lá e faça feio, e faça coisas erradas. Então, não apenas mandar em quantidade, mas segurar e só mandar o que tiver de qualidade, para que aquilo não se reverta em uma coisa que fique fora do contexto, ruim para o Brasil, ruim para a igreja e ruim para o cristianismo. Né? A Bíblia nos ensina que nós devemos fazer tudo como se estivéssemos fazendo para Deus, direito, bem feito. E isso eu acho que reflete muito naquilo que nós percebemos como pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? Ir lá e falar qualquer coisa para qualquer um? Não estamos fazendo bem feito. Isso reflete. Né? Eu acredito que talvez a qualidade, né, das pessoas tem que ser revista não só por eles, mas pelos que enviam pelos que estão aqui, pelas agências, pelos próprios pastores, não é, pastor? Mas se você me permite, você usou uma palavra que é segurar o pessoal aqui. Eu acho que tem que segurar, mas esse segurar, para mim, não deve ser entendido como evitar que a pessoa siga para o campo. Não, talvez seja segurar, é uma palavra temporal, eu quis dizer, segurar até que ele esteja preparado para mandar. Exatamente, segurar o tempo suficiente para que eles amadureçam. Controlar a velocidade de saída, ou até mesmo a velocidade da pessoa passar por um treinamento. Porque as pessoas, quando se sentem vocacionadas, e isso aconteceu comigo no início, a ideia é, Senhor, você quer que eu vou? Eu estou comprando a passagem agora e vou amanhã. Né? Então, esse sentido de urgência, ele pode ser... A urgência existe. A urgência existe desde quando Deus criou o ser humano e ele pecou. E vai continuar existindo até a segunda vinda de Cristo. Né? Então, eu não posso atropelar um processo histórico de Deus, porque eu acho que se eu não for amanhã, a obra de Deus vai parar no mundo. Né? Então, é melhor esperar o tempo certo, amadurecer a vocação, ter esse preparo e ser devidamente enviado, com acompanhamento satisfatório, com o sustento necessário, com o treinamento adequado. Aí a gente pode fazer uma obra muito bonita. E muitos têm feito. Muita gente tem feito um trabalho muito bonito na Europa. E realmente entendemos que nós não somos nada, somos como grãos de areia e que Deus realmente Ele nos usa, mas Ele não depende de nós. Ele é soberano, né? Exato. E também, para finalizar, entendemos que fazer coisa mal feita não interessa, não devemos nem ser mornos, não devemos ser mornos, né? Ou quente ou frio. Ser quente, né? Lógico, e pontuando que se quem sabe, ou diz que sabe, ou acha que sabe alguma coisa, não fizer, Deus usa até pedra para fazer, não é verdade? Para falar. Então, ou seja, está aí a soberania de Deus e está aí o grande aviso do pastor Carlos para que nós nos preparemos para
enfrentar esse mundo lá fora. Não é simplesmente no entusiasmo e na correria que nós vamos fazer qualquer diferença. A grande preparação. Muito bem, recebemos aqui o pastor Carlos Del Pino, que é um pastor presbiteriano, está presente na Europa lá, ele está liderando toda a Europa nas questões missionárias da APMT e teve a sua presença registrada aqui no Congresso ACBM pelo canal APTV no programa Na Missão. Nós agradecemos muito, pastor Carlos, todos os seus comentários e os seus avisos e as suas exortações também para aqueles que desejam, almejam ou sonham em poder contribuir e fazer a sua parte determinada por Jesus, né, lá na Europa. Obrigado, okay? Um grande prazer participar com vocês aqui. Muito obrigado, pastor, estaremos sempre abertos. Obrigado a você que esteve conosco também e nós vamos voltar com o terceiro bloco com outro convidado. Não saia daí. Deus abençoe. Conheça a revista eletrônica Vale Gospel Notícias, o ponto de referência dos evangélicos. Entre em nosso site, aproveite os nossos serviços e conheça o Vale Gospel Card, rede de descontos no guia de compras, serviços e conveniados. Peça agora o seu gratuitamente. Aproveite este benefício e ligue agora mesmo. 12 98 829 7380. Mande um e-mail para a gente, valegospelcard@gmail.com. Acesse o nosso site www.valegospelnoticias.com.br e fique por dentro das boas notícias que temos para vocês. Mais uma vez de volta aqui com o programa Na Missão do canal APTV, uma parceria nessa série com a editora Ultimato e com a MTB, promotora do CBM. Nós estamos aqui direto do 7º Congresso Brasileiro de Missões em Águas de Lindóia, São Paulo. Aqui ao meu lado, a Tonica, mais conhecida como Antônio Leonora, ou ao contrário, a Antônia Leonora, mais conhecida como Tonica, hein? Como é que começou esse nome? Da onde veio isso? Todo mundo te conhece como Tonica? Passou a ser o seu nome no mundo de missões? Passou a ser meu nome. E surgiu, de fato, eu fui num acampamento da ABU, como estudante universitário, foi ali que eu tive essa convicção do amor de Deus na minha vida, que me deixou extremamente feliz, e ali surgiu o apelido Tonica. E aí, para todo lugar que eu ia, as pessoas já sabiam que era Tonica antes de eu me apresentar e ficou assim. Muito bem. A Tonica, ela é descendente de holandeses, radicada no sul do país, do Brasil, mas ela tem diversas histórias internacionais e nós vamos começar por isso. Tonica, como é que você entrou em missões, se meteu em missões e como é que você saiu da sua zona de conforto e foi? E para onde você foi? Isso. Então, começou ainda na universidade. Eu tive essa experiência feliz do amor de Deus e pouco tempo depois recebi um convite para trabalhar na Embaixada da Holanda em Brasília, porque eu sabia holandês, português e um pouco de inglês, que para eles era interessante. Pensei, não me atrai muito o ambiente de embaixada, mas no grupo da ABU a gente orava por essas questões. E um deles falou, bem, pelo que eu sei, tem um pessoal em Brasília querendo começar um trabalho na universidade, mas eles não têm experiência. Talvez seja Deus que queira que você vá para lá. Aí eu comecei a orar nesse sentido, se Deus quer que eu vou, eu não posso dizer não. E quanto mais orava, mais tinha essa convicção. Então, ainda como estudante universitário, me mudei do Sul para Brasília, que naquela época era uma viagem longa. Comecei a trabalhar na embaixada durante o dia, estudar à noite e ajudar a formar a ABU em Brasília, Goiânia e Anápolis. Esse foi o começo, né? Depois tivemos, a ABU foi quem organizou o primeiro congresso missionário do Brasil. Isso foi em 1976, bastante tempo. Eu estava ali e um missionário canadense fez um desafio. Ele disse, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau são países onde nós, como norte-americanos e europeus, não somos aceitos. Mas vocês, como brasileiros, vocês têm livre acesso. Então, pense em ir para aqueles países. E ele falou isso várias vezes. E eu comecei a orar, mas eu pensei, depois de orar e refletir,
Falei, com certeza não sou eu, porque em Angola e Moçambique quem ajudava na luta contra o governo eram os sul-africanos. Falei, eu tenho a mesma cara, o mesmo tipo de nome, mesma cor, a mesma cor de olho, jeito do sul-africano. Se eu for, vão achar que eu sou sul-africana. Aí eu falei, bem, isso é para os brasileiros mais morenos, né? E fiquei um tempo assim, e continuando a trabalhar na ABU. Mas, de vez em quando, aquela sensação de que Deus queria que eu fosse para um outro país foi crescendo. E numa viagem da ABU de Recife para São Paulo, aí já morava em São Paulo, fiquei orando e refletindo a viagem de 50 e poucas horas. E antes de chegar em São Paulo, eu tomei a decisão. Sim, eu creio que Deus me chama para um trabalho transcultural. E você foi para Angola? Bem, aí eu falei, Deus, eu quero ir para um outro país, mas não quero ser qualquer tipo de missionária. Eu já tinha uma visão um pouco crítica sobre alguns tipos de missionários que eu não concordava muito, como, por exemplo, missionários que viviam numa casa que parecia um castelo no meio de um bairro pobre. Falei, eu não quero ser uma missionária de qualquer jeito, eu quero aprender a fazer um trabalho missionário adequado. Então, por favor, Senhor, me dê a oportunidade de fazer um bom curso. Aí, depois de uma luta, consegui fazer 2 anos de curso na Inglaterra. Enquanto na Inglaterra, ouvi uma pregação sobre o chamado de Moisés. E Deus falou, Moisés, eu vou libertar meu povo do Egito. Moisés, muito bem, Senhor. E Deus falou, e você vai ser meu instrumento, você vai falar com o faraó. E Moisés, não, eu não, Senhor, eu sou pesado de boca, pesado de língua, não pode ser eu. Aí Deus diz, quem fez a tua boca? Quem fez a tua língua? Não sou eu? Vai e eu serei contigo. Aí eu lembrei uma conversa que eu tive com Deus alguns anos antes. Deus falando, eu quero mandar brasileiros para Angola e Moçambique. Eu disse, claro que não pode ser eu, sou branca demais. Aí Deus falou, mas quem te fez do jeito que você é? Não sou eu? Vai porque eu serei contigo. Acabou a dúvida. Falei, tá bom, eu aceito. Aí voltei para o Brasil depois daquele curso, até que veio um convite dirigido a mim, da ABU Internacional, para começar o trabalho entre estudantes naqueles países, que não era muito fácil, porque era governo marxista e países em guerra. Mas, com a graça de Deus, consegui ir e fazer o trabalho. Muito bem. Um de um lado da África, outro país do outro. Um de cada lado da África. Sim. Uhum. Moçambique e Angola. Quantos anos você ficou? 10 anos. 10 anos. Sim. Muito bem. A Tunica tem essa experiência impressionante de como Deus a chamou e de como ela aceitou, como ela se convenceu que essa era a vontade de Deus e depois como ela foi e fez todo o trabalho. Foi um trabalho muito difícil, numa época muito difícil. Quem não conhece, lê a história e veja como era Angola e Moçambique, porque realmente esses países passaram por dificuldades tremendas, de guerra interna, de conflitos internos, Foi uma situação muito difícil e ela estava lá no meio. Muito bem. Essa é uma experiência, mas eu gostaria de conversar com você sobre o que você faz hoje também. Sim. As coisas que você faz hoje. E você escreve artigos, você escreve livros, você traz materiais de fora, você traduz, você implementa, você dirige, coordena. Como é que é isso, Tunica? Para nós encerrarmos a nossa conversa, eu quero saber o que você tem feito hoje e quais são os planos para o futuro. Sim, então hoje ainda tenho algumas tarefas diferentes, mas uma daquelas que eu gosto mesmo de fazer é trabalho escrito. Foi por isso que eu decidi fazer curso de letras, porque eu queria aprender a escrever melhor. E eu tenho escrito artigos, né? Escrevi alguns livros, artigos em outros livros, e amanhã vai ser lançado um livro que eu fui uma das editoras do original em inglês e fui a coordenadora da produção em português. Qual é o livro e qual é a editora? O livro é Sangue, Sofrimento e Fé. Missões em contexto de perseguição, e a editora é Ultimato. Então esse livro vai ser lançado, é um livro com muitos artigos de pessoas de todos os continentes. A Ultimato tem uma série de livros lançados, uma série de revistas com conteúdos
impressionantes. É hoje a editora, uma das editoras mais respeitadas, não só no Brasil como no exterior, quando se diz conteúdo sério, bíblico, comprometido com a palavra de Deus. Não é invenção, não é fogo de palha, não é ventos de doutrinas. A Ultimato é sinônimo de palavra bíblica. Sim. E a Antônia Leonora, a Tonica, ela faz parte desse time da Ultimato que tem escrito coisas baseadas única e exclusivamente na palavra de Deus, não é? Sim. Então esse livro estará disponível quando? A partir de amanhã. Vai ser lançado aqui na CBN. Lançado. A partir de amanhã vocês Sim. podem procurar. Então, Tonica, eu agradeço, muito obrigado por estar conosco nesse programa na missão do canal AppTV e estamos de portas abertas para recebê-la assim que você quiser. Pode trazer as suas experiências, os seus livros, os seus artigos no canal AppTV que nós vamos divulgar para o nosso público. Muito obrigado pela sua presença aqui, que Deus abençoe e vamos conhecer e ver o livro sendo lançado amanhã aqui no 7º CBM. Fala de novo o título do livro para que os nossos telespectadores Sangue, Sofrimento e Fé, Missão no Contexto de Perseguição. Não temos o livro aqui em mãos, mas assim que tivermos, vamos divulgar no canal, através do canal Ultimato, dentro da plataforma AppTV, nós teremos lá vídeos de lançamento do livro da Tonica. Muito obrigado, Tonica, mais uma vez. Sim, pela obrigada presença. também. Que Deus abençoe esse ministério importante de vocês. Amém. Muito obrigado.